Quem é você quando ninguém está te vendo? Quem é você quando ninguém mais está te vendo? Você está ali sozinho. Só você. A palavra de Deus no Salmo 26, versículo 2, vai dizer assim: Examina-me, Senhor, e prova-me. Sonda-me o coração e os pensamentos. Na versão RC, vai dizer assim: Examina-me, Senhor, e prova-me, esquadrinha a minha mente e o meu coração. Queridos, nós podemos até nos mostrarmos muitas vezes santos e todo certinho ali diante das pessoas, ali diante dos irmãos, diante da sociedade, mas de fato quem nós somos quando ninguém está nos vendo? Quem é você quando ninguém mais está lhe olhando? Quem somos nós quando estamos sozinhos, por exemplo, diante de uma TV? Quem somos nós quando estamos ali sozinhos, navegando na internet? Quem somos nós quando temos a certeza que ninguém conhecido estará ali por perto, censurando qualquer ato nosso ali indecoroso, ou qualquer ato nosso ali incompatível com a atitude de um verdadeiro cristão? Quem somos nós, meu irmão? Quem é você quando ninguém está te vendo? Infelizmente nós temos aí uma má notícia, porque para você que muitas vezes faz alguma coisinha errada e pensa que ninguém está ali te vendo, olha o que Jesus disse para Natanael, por exemplo. Quando Natanael se aproximou ali de Jesus, conduzido ali por Filipe, Filipe havia encontrado Natanael. E Natanael era um daqueles discípulos que esperava com anseio a vinda do Messias, do Cristo, do enviado por Deus. E Filipe então tinha encontrado com Natanael e o conduziu até Jesus. E olha o que vai dizer aí em João, o Evangelho segundo João, no capítulo 1, a partir do versículo 45, diz assim: Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém, querido? Jesus ali, meu irmão, já havia visto Natanael e o que ele estava fazendo antes mesmo de Natanael se aproximar dele. E ainda que ninguém esteja nos vendo, meu irmão, nós já temos essa certeza aí, que Jesus é aquele que nos vê sempre. Jesus tanto nos vê, como também sonda as nossas mentes e sonda os nossos corações. Em Provérbios 15, no versículo 3, a palavra de Deus vai dizer assim: Os olhos do Senhor estão em todo lugar contemplando os maus e os bons. Os olhos do Senhor, queridos, está aqui me contemplando, está aí onde você está, lhe contemplando também. Está contemplando aquele que está fazendo alguma coisa ruim, aquele que também está fazendo alguma coisa de bom. Os olhos do Senhor estão em todo lugar contemplando os maus e os bons. Provérbios 15, versículo 3 diz isso aí. As pessoas, geralmente, quando vão fazer alguma coisa de errado, elas têm o costume de olhar para os lados, para ver se tem alguém olhando. E aí, se não tiver ninguém olhando, elas praticam aquele ato errado que elas querem praticar. Mas só que elas se esquecem de uma coisa: elas olham para os lados, mas se esquecem de olhar para cima. Se elas lembrassem de olhar para cima, elas iriam entender que há um Deus lá em cima, os quais seus olhos estão em todo lugar, contemplando aquele que faz o mal, como aquele também que faz o bem.
Não se esqueça não de olhar para cima. Quando você pensar em fazer algo que desagrada a Deus, infelizmente tem pessoas que nem se preocupam com isso, com o que vão fazer, se agrada ou não ao Senhor. Se preocupam com o que as pessoas vão dizer, se as pessoas estão vendo, se as pessoas estão olhando. Mas se preocupe em olhar para cima. Tem um que está te vendo. Tem um que vai te abençoar ou deixar de te abençoar. E aí se esquece de olhar para cima, olha só para os lados. É como se Deus estivesse, meu irmão, às vezes ali eu olho assim, a imagem de Deus balançando a cabeça e lamentando, muitas vezes, aqueles atos pecaminosos que nós cometemos, principalmente aqueles que se dizem cristãos, que se dizem irmãos, que são da igreja. E Deus está olhando e balançando a cabeça, lamentando, porque Ele está ali sozinho, achando que ninguém está vendo. Ele veste uma máscara quando está na frente das pessoas, né? Dá uma de santo, mas quando está sozinho, Ele não tem essa mesma santidade. E se esquece que há um Deus que a tudo vê. Em Hebreus 4, versículo 13, diz assim: E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas, meu irmão. Você pode até conseguir enganar a muitas pessoas, querido, mas aquele que você gostaria muito de enganar, você não vai conseguir enganar. Esse que você gostaria que fosse enganado para ele não ver as coisas erradas que muitas vezes você está fazendo, esse daí está vendo todas as coisas. Como diz aí o texto, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Um dia você vai prestar conta, um dia eu vou prestar conta de todos os meus atos. Sejam eles bons ou maus, haveremos de prestar contas ao Senhor. Os olhos do Senhor, meu irmão, estão em todo lugar, vendo tudo, todas as coisas, principalmente o que está sendo feito em oculto, o que está encoberto. Não pense que Deus está sem ver isto, não. Deus está vendo tudo. Um dia, tudo será revelado, meu irmão. Algumas coisas serão reveladas aqui ainda nesta vida, nesta terra, mas outras serão reveladas naquele dia lá, no prestar de contas, na vida vindoura. Olha o que Jesus diz aí em Lucas 12, versículo 2 e 3. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e nem oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que dissestes às escuras será ouvido em plena luz, e o que dissestes aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. Palavras de Jesus, meu irmão. Creia nisso e procure andar corretamente diante de Deus. Principalmente naqueles momentos em que você está sozinho, que acha que ninguém está te vendo, o Senhor está olhando para você. Como está a sua vida de comunhão com Deus, meu irmão? Como está a sua vida de santidade? Em 1 Pedro 1, versículo 14 ao 16, diz assim: Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Deus nos chama à santidade, querido. E a pessoa que busca viver esta vida de santidade, ela busca essa santidade em todos os momentos, não somente na frente das pessoas, não somente na igreja, não somente quando tem irmãos, né, cristãos ali próximo a ela, mas principalmente quando ela está a sós, somente ela e Deus, fazendo qualquer coisa que seja na internet, seja diante de uma TV, seja em um lugar longe, em outra cidade, em outro país, em outro estado. Ela vai buscar essa santidade, porque é isso que Deus quer, que nós busquemos esta santidade diante da sua presença. Inclusive em Hebreus 12, versículo 14, vai dizer que sem essa santidade ninguém verá o Senhor. Diz lá em Hebreus 12, 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
Não adianta ser crente e não ser santo. Santo aqui não é no conceito de que a pessoa nunca erra, nunca faz nada de errado, é todo certinho. Não é nesse sentido. Santo é aquele que é separado das coisas do mundo para Deus. É aquele que é separado das coisas que desagradam a Deus para viver uma vida que agrada ao Senhor. Esse é o santo, biblicamente falando. É aquele que é separado, né, do profano para o sagrado. Então seja sempre o mesmo, meu irmão, diante daquele que tem os olhos em todo lugar contemplando os maus e os bons. Seja sempre o mesmo. Busque ser sempre um cristão verdadeiro na presença do Senhor. É interessante que você só vai conseguir ser santo realmente na presença de Deus, principalmente naqueles momentos em que você estiver sozinho em algum lugar, quando você realmente guardar em seu coração o temor de Deus. A Bíblia vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E nós devemos buscar esse temor todos os dias, temer a Deus, não ao homem. Não tema ao homem, tema aquele que pode fazer perecer ou salvar a nossa alma. Temos que buscar o temor do Senhor, querido. Infelizmente nós sabemos que muitos cristãos, muitos crentes, muitos irmãos, eles não guardam esse temor de Deus. E aí vem os escândalos nas igrejas, né? Não basta ser crente, você tem que ter o temor de Deus no seu coração. Não basta dizer que é cristão. Você tem o temor? Você procura temer a Deus, principalmente nos momentos em que você está a sós? Você procura temer a Deus em todos os lugares, em todos os ambientes e em qualquer momento de sua vida? Porque somente quem tem um temor realmente consegue estar agradando a Deus. Não somos perfeitos, como eu disse, nós erramos. Nós cometemos erros aqui, ali, mas o importante é que quando você cometa um erro e o Espírito Santo lhe mostrar que você errou, você se arrepende imediatamente. Confesse o seu pecado ao Senhor e não volte a praticá-lo mais. Faça como fez o rei Davi. Um grande exemplo para nós foi o rei Davi. Ele pecou, cometeu um grande pecado. Não foi pequeno não, foi um grande pecado mesmo. Mas quando foi mostrado a ele o pecado que ele havia cometido, ele se arrependeu imediatamente. E ele não voltou a cometer mais o mesmo pecado. Nós podemos até estar cometendo outros pecados, porque nós somos falhos, somos imperfeitos. Mas o importante é que você mantenha a sua comunhão com Deus. Errou, se arrependa, volte à comunhão com o Senhor. Então não basta, como eu disse, ser apenas crente, ser cristão. Você tem que ter o temor de Deus no seu coração. Se você guardar o temor de Deus, anjos acamparão ao seu redor e te guardarão de todo mal. Se você guardar o temor de Deus no seu coração, Deus estará abençoando sempre a sua vida, abençoando toda a sua família. Não adianta fazer parte apenas de uma igreja e dizer que é cristão. Você tem que andar no temor de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe aí a toda a sua família.